Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos de potência elétrica. Nessa videoaula aqui eu quero falar com vocês sobre duas coisas muito importantes, que é a ideia de unidades de medida dentro da potência elétrica e sobre o conceito de energia elétrica, que é um assunto que cai muito em Enem e vestibulares. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos iniciar aqui então a nossa segunda parte do nosso estudo de potência elétrica falando sobre essas unidades de medida. Nós vimos na videoaula anterior algumas equações que definem a potência elétrica num determinado dipolo elétrico e até mesmo a equação da potência elétrica do ponto de vista da mecânica, certo? Essas equações, elas são as seguintes, deixa eu escrevê-las aqui. Então a potência é igual ao trabalho sobre o tempo, né? Que isso aqui pode ser igual à variação de energia sobre o tempo. Além da equação, dessa definição mecânica, a gente viu algumas equações que são as definições dentro da eletricidade, levando em consideração um bipolo elétrico, que é P igual a U vezes I. Nós vimos a equação P, que é igual a R vezes I ao quadrado. E nós vimos a equação que é P igual a U ao quadrado sobre R. Então são essas equações que nós definimos do ponto de vista da mecânica. Quais são as unidades de medidas que estão envolvidas nessas equações? Então, ou seja, a gente precisa entender o seguinte, que a potência ela vai ser sempre dada, nós vamos trabalhar sempre com a ideia do sistema internacional. Então essa potência ela vai ser sempre dada em watts, que é o W. Beleza? Como a gente normalmente nós trabalhamos com potências muito elevadas, então, por exemplo, a potência que é fornecida por uma usina hidrelétrica, ela gira em torno de milhões de watts. Então a gente vai precisar algumas vezes usar alguns prefixos, certo? Para a potência. Entre esses prefixos nós temos o prefixo kilowatt, para indicar 1000 watts. Nós temos o prefixo que é para indicar megawatt, que é para indicar milhões de watts, ou nós temos um prefixo que é na ordem de 10 à nona, que é da ordem de bilhões de watts, que é o gigawatt, certo? Mas a potência ela é sempre dada em watts no sistema internacional. A energia ela vai ser sempre dada em joule, no sistema internacional. O intervalo de tempo vai ser sempre dado em segundos. A diferença de potencial ela é dada em volt. A resistência elétrica ela vai ser sempre dada em ohm. E a corrente elétrica ela vai ser sempre dada em ampere. Então são essas as unidades de medida que nós vamos utilizar. Presta bastante atenção nesses prefixos aqui, principalmente esse quilowatts, que é o que nós vamos falar agora dentro dessa parte de energia elétrica, belezinha? Pessoal, então para encerrar esses nossos estudos a respeito de potência elétrica, eu quero falar com vocês agora a respeito dessa ideia de energia elétrica. De onde que vem essa ideia de energia elétrica? Para a gente representar, falar sobre energia elétrica, eu vou deixar aqui uma conta de luz da CEMIG, né, que é a nossa companhia que fornece eletricidade aqui em Formiga, aqui em Minas Gerais. Né? E eu quero falar justamente sobre essa conta de energia elétrica. Porque quando você pega uma conta de energia elétrica da sua casa, por exemplo, você vai ver que o consumo de energia elétrica da sua casa vai ser sempre dado em quilowatt-hora. Tá? Então aqui você tem aqui, ó, a descrição dos valores faturados. Tem aqui energia elétrica em quilowatt-hora. Então você tem aqui um consumo de 122 kWh e aqui você tem um preço do seu kWh, que é 0,82 centavos basicamente. Então quer dizer que essa pessoa dessa conta de luz aqui pagou por 122 kWh de energia um valor de R$ 101,01, basicamente. Aí você tem os encargos, mas aí não é sobre isso que eu quero falar. Veja bem. Quando nós analisamos uma conta de energia elétrica de uma determinada companhia elétrica, CEMIG, Eletropaulo, de uma maneira geral, essas companhias de força e luz, elas medem a energia elétrica, tanto a gerada na usina,
quanto a que é consumida na casa, que é consumida pelos aparelhos, em quilowatt-hora, que é o kWh. Então, quando você olha para essa unidade de medida aqui, que é o kWh, que é o quilowatt-hora, nós temos a impressão de estarmos trabalhando com a ideia de potência elétrica. Mas presta bastante atenção no que eu vou falar. Quilowatt-hora não é medida de potência. O quilowatt-hora, ele representa a quantidade de energia que é consumida por um determinado aparelho elétrico de potência 1000 watts, 1 kW, durante 1 hora de funcionamento. Tá? Então, ou seja, é muito comum, às vezes, as pessoas olharem essa unidade de medida e achar que essa unidade de medida se trata de uma medida de potência elétrica. Ela não é uma medida de potência elétrica. Ela corresponde à quantidade de energia que vai ser consumida por uma determinada residência. Então, quando a gente olha para uma conta da CEMIG, você vai ver sempre a energia, o consumo de energia, o valor faturado em quilowatt-hora. Isso está relacionado à quantidade de energia que vai ser consumida pela sua casa. Então aqui você tem, por exemplo, um histórico de consumo do mês de vários meses, de dezembro de 2015 a dezembro de 2016. Então você tem aqui em dezembro de 2016 122 kWh, novembro de 2016 107 e assim sucessivamente. Beleza? Então se você quer descobrir quanto você vai pagar em uma conta de energia elétrica, é só você multiplicar o valor de cada um desses quilowatt-hora pela quantidade de quilowatt-hora. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 1 kWh equivale a 0,82 centavos. Então quer dizer que 122 kWh vai ter o quê? Vou ter que pagar uma conta de R$101 aproximadamente. Agora presta atenção, e se eu quero determinar a minha energia no sistema internacional? Lembra do que eu falei há alguns minutos atrás. Presta atenção nisso. A unidade de energia no sistema internacional, ela é dada em quê? Ela é dada em Joule. Certo? Mas aqui eu estou trabalhando com uma outra unidade de medida de energia, que é o quilowatt-hora. Então tem como eu transformar de quilowatt-hora para Joule? Tem. Como que você vai fazer isso? Lembra que você vai usar a própria definição do conceito de quilowatt-hora. Tá? Então, 1 kWh ele representa a quantidade de energia que vai ser consumida por um aparelho de 1000 watts durante 1 hora de funcionamento. Certo? Então você tem aqui uma potência de quilowatts. Você tem aqui, então, a sua potência de um determinado aparelho que vai funcionar, por exemplo, durante 1 hora. Então você vai ter uma quantidade de energia consumida que vai ser dada em quê? Em quilowatt-hora. De onde que eu tirei isso? Eu tirei isso da própria definição de energia, da própria definição de potência. Potência não é igual a variação de energia pelo tempo. Então, se eu multiplicar essa equação cruzada, o que que eu tenho? Eu tenho que a variação de energia é igual a potência vezes o tempo. Certo? A potência é dada em quilowatt, o tempo é dado em hora. Então eu vou ter uma unidade de energia que vai ser dada em quê? Deixa eu só trocar a caneta. Eu tenho aqui então uma quantidade de energia que vai ser dada em kilowatt da potência, hora. Então eu tenho energia em quilowatt-hora. Mas quanto que vale 1 kWh em Joule? Para a gente determinar, para a gente fazer essa relação, nós vamos utilizar esses valores que eu acabei de escrever, certo? Então, ou seja, se a minha energia é dada em quilowatt-hora, então eu posso dizer que 1 kWh equivale a quanto? 1 kWh equivale a 1000 watts de potência, ou seja, 10 a terceira watts, correto? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então eu posso dizer que 1 kWh ele é igual a quanto? Vou colocar isso aqui no sistema internacional, então vai ser 10 a terceira watts vezes 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Então 1
kWh, ele é igual a quanto? 3,6, conserva a base, vezes 10 a sexta watts segundo. Watts vezes segundo é igual ao joule, então eu posso dizer que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules de energia. Então, ou seja, sempre que você quiser determinar uma determinada potência, uma determinada energia elétrica que esteja em kWh e passar ela para o sistema internacional, é só você fazer uma regrinha de 3. Então, se 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules, sei lá, 100 kWh equivale a quantos joules? Faz uma regrinha de 3 que você consegue determinar esse valor. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte dos nossos estudos a respeito de potência elétrica. Espero que tenha ficado claro para todos, né, o que é a potência elétrica, como que nós vamos utilizar a potência elétrica nos circuitos elétricos, né, e o conceito de energia elétrica. Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.